grupo já se afastou, já está fora. Tem um grupo ali na beiradinha para se afastar, ou são aqueles que já estão no vai e vem, tira uma licença de 10 dias, volta, trabalha mais um pouco, tira mais 10, mais 8, mas esse vai e vem, nunca não se sente bem. E na medida que esse grupo vai saindo, os outros vão adoecendo. Então, esses números estão de acordo com as outras escalas que nós mostramos. Aqui nós temos, título de curiosidade, algumas diferenças entre grupos. Então, os profissionais com mais de 37 anos, quais as escalas que eles valoram melhor? Os funcionários, os servidores com menos de 9 anos, né? Como as pessoas estão se relacionando com o seu trabalho. Aqui as mulheres têm uma tendência de adoecimento maior do que os homens. Em vários itens aparece pontuações levemente superiores. Aqui também há uma matização. Na cultura de género, estabelece que para uma mulher expressar emoções, expressar sentimentos, expressar como me siento, há menos tabúes culturais que para os homens. Para un home decir estoy fatigado, non podo máis, solo se comenta entre amigos e despois de unas cuantas cervejas. Para as mulleres isto é máis fácil. Ás veces, con eso non quero decir que unos exageren e outros non. Quero decir que a veces estas diferencias que non son moito longas, porque aquí o que llama a atención non é a diferencia de medio punto, sino a tendencia común. Mas, cuando se trata de explicar cómo me siento, es normal que una mujer, en general, en nuestra cultura, exprese más libremente, probablemente más sinceramente, cómo se siente, que os hombres que tendemos a ocultar as cosas que nos doen, as cosas que no podemos, etcétera, etcétera. Aquí el problema no es das mulleres, estos hombres, que debemos aprender a decir, si queremos, lo que nos acontece. Por tanto, probablemente, as meias dos homens deveriam ser mais altas. Olha o recado aqui para os homens. Cargo de chefia, servidores com ou sem. Então, quem se manifesta com uma visão mais positiva, normalmente é quem tem cargo de chefia ou teve há pouco tempo. Temos exceções, tá? Aqui também. Nada disso é 100%. São as médias. Lembrem que nós temos gente muito abaixo e gente bem acima. Isso aqui é título de curiosidade. Aqui nós temos também o que a gente já havia falado. É como se houvessem dois grupos. Um grupo que está mal, ou mais ou menos, quer dizer, da média para baixo, e um grupo que está bem, ou um pouco mais satisfeito com as suas condições de trabalho. E isso aparece nessas escalas aqui que nós medimos. Então, isso aqui é mais técnico, é só para a gente ver. Aqui os depoimentos, vejam, pessoas que falam que o seu ambiente é excelente, parabeniza a pesquisa, o apoio, a Justiça Federal proporciona crescimento profissional, paga bons salários, e fala, aqui essa pessoa apresenta as duas faces do trabalho. O lado bom e o lado não tão bom, que seria a questão das metas, da pressão, resultados. Terceira pessoa fala em organização, as metas, e daqui a pouco já de novo ela se sente na obrigação de cumprir essas metas. Aí entra em jogo a questão de brio pessoal. Ora, eu tenho que cumprir, porque se o meu colega faz, se a vara do lado faz, se o outro faz, por que eu não posso? Então, que trabalhador sou eu? Então, aqui também o estresse e o cansaço que essa pessoa se refere. E a última pessoa que fala também, diz, olha, não é o trabalho dos meus sonhos, mas tá bom. Não vou chutar o balde agora, porque eu tenho filho, tenho casa, enfim, tenho uma vida aí, e as condições materiais são importantes. Agora, esse bloco aqui já são mais queixas. Então, metas, sacrifício, produtividade, falta de reconhecimento, falta de retorno,
trabalho repetitivo, trabalho maçante, burocrático, falta de reconhecimento, respeito, e vai por aí afora, né? A saúde, falta cuidado com a saúde do servidor. Já estamos fechando. As palavras-chave. Lembram daquela questão que pedia para as pessoas se referir a 4 palavras relacionadas à sua experiência de trabalho? Nós não fizemos um trabalho mais exaustivo sobre isso, simplesmente listamos. Quer falar algo? Sí, estas palavras-chave são muito similares às palavras-chave do personal sanitario dos hospitais e dos profesionales universitarios, docentes universitarios. Son moito coherentes con a resposta, con el conjunto das respostas. Son equivalentes a decir, estamos en que un 70% das respostas e das palabras chave sao de signo positivo e un 30% sao de signo negativo. Algunas persoas ponen palabras positivas e negativas, e algunas solo las ponen positivas e outras las ponen más bien negativas. Mas isto ten que ver con os dados epidemiolóxicos del MBI, del Maslach Inventory, en fin, del burnout, unha escala de burnout, que ten que ver tamén con a maneira como as persoas describen as condições, sobre todo de sobrecarga de traballo. As respostas son moito coherentes, es decir, ninguén respondeu o cuestionario brincando, sino que foi honesto e coherente desde el principio hasta el final, ¿no? E isto é que aquí salga sobrecarga, cansanzo, frustración, etc., é moito coherente con todo o que ha salido antes. E hai menos palabras, menos porcentaxe de palabras e menos número de palabras de signo negativo, mas son moito concentradas e moito relacionadas con os tópicos que han sido reiterativos a lo largo de toda a pesquisa, ¿no? Vamos falar um pouquinho de violência, a gente já comentou antes e já fechamos. Sim. E passamos adiante. Então aqui é o conceito de violência da Organização Mundial de Saúde, né? Danos, morte, etc., dano psicológico, papapá. Aqui eu me refiro à questão 15 do questionário, que tinha essa redação. A escala tinha valores de 1 a 7 e nós temos uma média aqui na Justiça Federal de 2,4, com desvio padrão de 1,86. Então, embora nós tenhamos essa pontuação relativamente baixa, tem casos bem específicos que merecem uma atenção forte das chefias, enfim, das áreas responsáveis, porque tem uma representatividade muito grande e são fortes fatores de adoecimento, de problemas graves, não só para a pessoa que sofre esse tipo de violência, mas como para todo o seu entorno. E isso envolve os colegas, as chefias e colegas, enfim, os usuários do serviço e a família, principalmente, desse servidor que sente, que vive esse tipo de violência. Aqui excepcionalmente, a situação ideal é 1. A situação terrível seria 7. Mas todo o que seja mais de 1 é já algum tipo de problema. Então, uma média de 2,7 é uma desviação de 1,86, quer dizer que há pessoas que chegam a 4. 3 pontos por encima de 1 quiere decir que hay personas que viven violencia de diferentes maneras, mas que viven situación de violencia no trabalho. Os paradoxos, esse aqui nós vamos passar? Sí, no, simplesmente es comentar o gráfico já resume, ¿no? Isso, en geral, vocês, como tamén os traballadores hospitalarios, etc., en geral, valoran bastante satisfactoriamente as condições materiais, técnicas e sociais de traballo e destacan malestar por aspectos psicosociais de traballo, especialmente da sobrecarga. E iso é un contraponto moito importante e probablemente é o núcleo dos problemas que hemos detectado aquí, que probablemente non descubren nada novo que ninguén de vocês non sepa, mas ponerle números, ponerle letras, ponerle proporções, puede darles un poco más de fuerza para ver dónde está el núcleo de los problemas y por dónde deberían ir algunas alternativas de mejoramiento de la situación, ¿no?
Aí já encerramos aqui as considerações finais. Então, a visão positiva, otimista, está tudo bem. Aquele grupo que ainda está lá à direita. E a inconformista ou a proativa, poderia e deveria ser melhor. Então, aqueles dois grupos, a pontuação de pessoas que está muito abaixo da média, quer dizer, tudo que nós já nos referimos aqui. O processo de adoecimento, a tendência a executar cada vez menos bem a sua tarefa, com maior dificuldade, o mal-estar, a deficiência no serviço ao usuário, no trato com os colegas, com a chefia, e esse leque vai ampliando cada vez mais, e também na família, enfim, vai atingindo todas as relações desse servidor. E esse déficit do número de servidores cada vez afeta mais os que estão trabalhando e a qualidade dos serviços, né? Então, basicamente é isso. A gente agradece a atenção em espanhol e em português. Obrigada, pessoal. E aí nós abrimos, acho que para questões, né? Bom, pessoal, está aberto para questionamentos. Quem quiser se inscrever. Enquanto a gente aguarda alguma inscrição, né? Você falou da questão do cinismo nas outras duas palestras, isso é interessante. Poderia? Sim, cinismo. Sim. Um nome, se me permite, nós repartimos. Nós falamos junto aqui um pouco. Dos três aspectos ou componentes de burnout, hay uno que es trato despersonalizado a los clientes, los usuarios, las personas, que va acompañado al mismo tiempo de un cierto afastamento dos objetivos da organización. Eu paso por aquí, mas non estoy moito comprometido con a organización. A eso, os teóricos de burnout, en un determinado momento le llamaban despersonalización, y actualmente en la literatura se le denomina cinismo, que es una manera determinada de se distanciar das persoas e das organizações. Me disculpe, mas na divisão do trabalho que hemos hecho, estávamos assim. Os dois gostam de falar, né? Fica difícil, fica complicado. A gente fala em cinismo, e nas outras até eu deixei na tabela a palavra cinismo, mas é basicamente assim, é a maneira que eu encontro de me proteger de algo com o qual eu não estou mais dando conta, eu não suporto mais. Então, é esse trato despersonalizado, eu me afasto, eu faço o mínimo necessário porque aquilo está me fazendo mal. Então, basicamente, assim, resumidamente, seria isso. Não sei se eu respondi. Bom, algum questionamento? Qual que seria, então, assim, foi apresentado uma série de problemas da relação de trabalho, o excesso de informação que tem que ser trabalhado. Como é que se resolve isso? Qual a solução, então, para isso? Como se resolve essa, eu diria assim, dicotomia, sei lá? Quando se identifica o foco de um problema, que é excesso de trabalho ou déficit de pessoal para realizar, déficit de tempo, que se pode traduzir em déficit de pessoal, eu penso que un informe, un rapport como este, puede dar argumentos para exigir máis vagas para traballar na mesma organización. La cantidade de traballo que debemos facer exixe máis persoal, senón diminui a calidade de servicio, a calidade de vida no traballo do persoal, e al final todos podemos acabar pagando iso. Digamos, ás veces aumentar as vagas
é unha boa inversión. Non é unha maneira de ahorrar diñeiro, mas unha boa maneira de mellorar a situación. Eu posso contar unha experiencia que eu tive en unha evaluación de un caso, máis que durou anos, en un hospital, en el cual se seguía unha especie de moda dos novos gerentes, ¿no?, que era aposentar todos aquellos funcionarios que tiñan un bon salario e boas condições e les sustituir por persoal precario, con salario baixo e con malas condições de protección social e tudo iso. Terceirizados. Entón, o que encontramos nesta pesquisa, aplicando ferramentas como estas, foi unha coisa curiosa, que é que encontramos como dos populações, como dos campanas de Gauss. Unha que ficaba bastante ben, como esta, con medias en torno a 7, e outra populación normal que puntuaba en torno a 3. Entón, o desafío foi máximo para os pesquisadores. Que son ese persoal que é outra populación dentro do hospital, que eran máis ou menos un 30%. E que eu, pesquisador principal, non había sido capaz de detectar, ni de interpretar. Eu busqué se eran homens, ou se eran mulleres, ou se eran jovens, ou se eran vellos, ou se eran xefes, ou se eran... ou se traballaban en turno de noite ou de mañá. Turno. Non encontrábamos nada. Entón, lá un dilema ético do pesquisador. Cando uno encuentra esa coisa que cree que é importante e que os máis interesados son a organización, que debemos facer? Non teño elementos e termino eso, ou faço un paso que me coloca no límite da legalidade e da ética, mais probablemente o obxectivo merecía a pena. Entón, eu fiquei no hospital 2 días enteiros con persoal de recursos humanos para identificar a partir dos datos demográficos só 2 persoas, 2 secretarias que gestionaban persoal e eu, persoal antigo, para que me identificaran home, 44 anos, 15 anos no oficio, traballa en radiología, servicio diurno, que então íbamos encontrando e iba encontrando os outros, os que ficaban mal. Cuando ya tuvimos una mostra crítica suficiente, empecé a preguntar que tienen estos que non tenan aquellos e viceversa. O que encontramos foi que ese 30% estaba composto básicamente por personal tercerizado. Es decir, nos hospitais europeos, mas tamén de aquí eu penso, hai un tipo de persoal que tiene solo cuyo contrato es sustituir o persoal funcionario permanente cuando este persoal no, en fin, está doente, etcétera, etcétera, ou ten problemas para asistir ao traballo. Cando acontece isto? Normalmente, cando hai un partido de fútbol, cando estamos nun fin de semana, cando viene un ponte largo de alguna cosa así, en estes momentos os funcionarios suelen poerse enfermos e son estes momentos que estas persoas que ten un celular